Rafael, nós não estamos ouvindo o som da transmissão. Estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar sobre o rude monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, a estrela da manhã, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, pela sombra, ó Salvador, venhas abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar. Feliz sábado, leitores. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Clube de Leitura. Com muita alegria, né, que nós estamos aqui. Estou feliz ao ver os rostinhos de vocês. Eu quero contar uma coisa muito legal para vocês. Eu estava hoje no Facebook e eu descobri que o nosso clube vai fazer esse mês, dia 25, 4 anos. Porque quando eu divulguei a primeira vez o clube de leitura, eu divulguei no Facebook, eu estava olhando as fotos antigas e eu encontrei uma divulgação que eu tinha feito, que ia iniciar o clube de leitura no dia 25 de junho de 2021. Então, vamos fazer dia 25, 4 anos. E eu fiquei bem feliz de ter encontrado isso, porque eu não tinha planejado. Então, graças ao Senhor por isso, né? Que nós estamos completando 4 anos. Eu não achava que era tanto tempo assim. Tô amando ver esses coraçãozinhos, gente. Vamos ser mais animados no clube? Vamos usar esses emojis? Mas estou bem feliz e grata ao Senhor. E hoje, para a gente iniciar os comentários desse capítulo, quem vai fazer a oração vai ser o Gustavo. Gustavo, pode fazer a oração. A gente vai fazer a oração de joelhos, leitores.
Boa noite a todos, feliz sábado. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Queremos te agradecer, ó Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por mais um sábado que está se iniciando, Pai. Um dia que a gente pode se conectar mais profundamente contigo, Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo que a Josi acabou de falar aqui, que foram 4 anos de Clube da Leitura, estudando os seus livros, Pai do Espírito de Profecia. Obrigado, Senhor, por todo o conhecimento que obtivemos até aqui, ó Pai. Queremos pedir a presença do Santo Espírito agora para conduzir este estudo, ó Pai, que a gente venha compreender melhor sobre relacionamento, sobre família, Pai, e como termos um lar cristão, ó Deus. É isso que nós te pedimos, em doce nome de Jesus. Amém. Para mim ficou bem baixo a fala do Gustavo, mas antes estava para mim baixo também a fala do Rafael. Será que é simplesmente o meu celular ou é vocês também ouviram baixo quando o Gustavo estava orando? Me confirma para mim, só para mim saber que se eu... Por aqui tava bom do Gustavo. Então é o meu celular. Descobrimos. Olha só. Descobrimos porque tá bem baixinho para mim, estava normal, mas deu para ouvir baixo. Vamos avançar. Essa semana nós estudamos então, o meu mesmo, o pessoal está confirmando aqui, né? Mas deu para ouvir, mas ficou bem baixo. Essa semana nós estudamos o capítulo 7 com o título Amor Verdadeiro ou Paixão. Eu considero assim um dos capítulos mais importantes da gente compreender a fundo isso, porque parece que entendemos o que é amor, mas quando nós passamos a estudar mais profundamente, a gente vê que a gente não entende, que a gente confunde muitas vezes. E quando eu estava estudando essa semana, eu estava relendo o Caminho a Cristo, o primeiro capítulo, e aí eu estava lendo o primeiro capítulo de Caminho a Cristo e o Senhor me lembrou do capítulo do Lar Adventista e me lembrou de outros textos. E aí eu fui pegando alguns livros, estudando sobre o tema e eu pensei, poxa, que valioso, porque o Senhor me fez lembrar de outros textos e eu quero fazer bastante comentários sobre isso. Mas eu quero já ler o primeiro parágrafo, aqui os primeiros textos para a gente começar. Os comentários. Aqueles que quiserem comentar, levante suas mãozinhas, eu passo a palavra. Os que não quiserem comentar por áudio, vocês podem simplesmente deixar aqui nas mensagens e eu vou ler, para que todos ouçam. Diz assim: é o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Pouco é o amor real, genuíno, devotado e puro. Este precioso artigo é muito raro. A paixão recebe o nome de amor. Vão pensando no que o Senhor está nos falando através de Ellen White. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. O amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência
própria para elevar em todos quantos entram na esfera dessa influência. Então, o Senhor está nos apontando aqui várias coisas importantes. Primeiro, o Senhor está falando assim: olha, o amor verdadeiro não é sentimento, é princípio. Um dos pontos aqui nesses primeiros textos. O amor verdadeiro não é irrazoável, não é cego. Então, se você começa um relacionamento e você começa a ficar cego, você não está amando, você está só apaixonado. E aí, no segundo parágrafo, o Senhor fala assim: pouco é o amor real, genuíno, devotado e puro. Este precioso artigo é muito raro. Então, se a gente vê tantos relacionamentos, tantas pessoas dizendo que ama, que não ama, que gosta, que aprecia, que diz amar. Nós ontem, hoje é dia 13, ontem nós tivemos o Dia dos Namorados. Quantas declarações, quantas flores, quanta demonstração supostamente de amor. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que o amor é algo raro. Então, o Senhor está nos dizendo que todos esses estardalhaço que se vêem nas coisas, nos relacionamentos, nos namoros, nos casamentos, uma boa parte deles não é amor. É por isso que no capítulo passado o Senhor falou assim, que muitos estão acasalados, mas não casados. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso, mas que subitamente morre quando severamente provado. E aí, eu estava estudando, como mencionei para vocês, eu quero já ligar aqui com 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Aqueles que tiverem comentários, levante as mãozinhas, que eu estou avançando aqui, mas a Josi é só uma das leitoras que comenta. 1 Coríntios 13 diz assim. 13:4. A minha versão diz caridade, mas aqui é o amor, né? A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Por que que o Senhor diz aqui que o amor, ele não é isso que se desperta por um impulso e depois morre quando é severamente provado? Porque aqui em 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo suporta, sofre todas as coisas. É um princípio, não é um sentimento. Então, este que subitamente morre quando severamente provado é a paixão. E aí, lá no Desejar de Todas as Nações, no capítulo 1, é o meu livro preferido e um dos meus capítulos preferidos é Deus Conosco. Aqui é descrito o contexto de que Jesus vem revelar a Deus. E aí, o que diz aqui? Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra entenebrecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Mas o que eu quero destacar vem agora. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor.
A gente está estudando amor verdadeiro e paixão. E aqui está dizendo que, ao olhar para Jesus, ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus é a glória do abnegado amor. À luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que anuncia é a lei da vida para a terra e céu, que o amor que não busca os seus interesses, lá 1 Coríntios, tem sua fonte no coração de Deus, e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. E aí depois fala que Jesus colocou na natureza, quando ele criou, a revelação do amor de Deus. E que toda criatura serve ao outro. Não há, a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Façam as ligações mentais que eu vou chegar lá. Depois fala que os anjos têm seu prazer em dar. Primeiro fala da natureza, que a natureza vive para servir um ao outro. Depois fala que os anjos têm prazer em dar. Tudo aqui no capítulo 1 do Desejado. Aí depois fala assim, ó, olhando para Jesus, fala que isso são representações secundárias, né? A natureza, os anjos. Mas olhando para Jesus, vemos que a glória do nosso Deus é dar. Manifesta-se nessas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. O caráter do grande doador, a lei da vida. No próprio céu foi quebrantada essa lei. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. E aqui no Caminho a Cristo diz assim: a palavra de Deus revela seu caráter. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Essa é sua glória, ou seja, o seu caráter. E diz assim: Deus nos ligou a si por inúmeras provas no céu e na terra, pelas obras da natureza e pelos mais profundos e ternos laços terrestres que o coração humano pode imaginar. Ele procurou se revelar a nós. No entanto, essas coisas só representam de modo muito imperfeito seu amor. Quando o Senhor está descrevendo aqui, nesses textos, do capítulo 7, sobre o amor verdadeiro, está simplesmente falando do amor de Deus, que não busca seus interesses, que tudo suporta, que o amor tem sua origem no céu, em Deus, e que em contraste com a paixão, é na verdade puro egoísmo a paixão, porque o amor ele está sempre a serviço. O que que diz aqui? Que olhando para Jesus vemos que a glória do nosso Deus é dar. Então, quando a gente vai mais para frente, diz assim que a paixão é aquela que faz com que os jovens se encontrem, se afeiçoem e eles perdem o interesse no culto. Eles fazem a pessoa supostamente amada de seu ídolo. Aí eu quero ler para vocês o que diz aqui. Em Israel recebe a lei. Israel recebe a lei. No Patriarcas e Profetas. Eu quero ler uma coisa para vocês. Israel recebe a lei, falando sobre os 10 mandamentos, sobre não terás outros deuses diante de mim. Olha só o que diz. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e cultos supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. Aí agora o ponto que eu quero destacar para vocês sobre a paixão, né? O que quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Por que eu falei tudo isso para vocês?
O amor verdadeiro tem origem no coração de Deus. Ele é o amor e somente tendo essa ligação com Deus podemos receber esse amor e amar as pessoas. E a paixão, ela é simplesmente uma maneira de a gente idolatrar outra pessoa, de a gente buscar satisfazer os nossos interesses, porque a quebra da lei está no egoísmo, de você buscar. E o que a gente está vendo hoje no mundo e no nosso meio, porque não se tem diferença mais, é que a gente chama paixão de amor, mas que as 2 coisas elas estão tão distantes como o egoísmo está da abnegação. E aí eu quero achar o texto, cadê onde diz o texto que faz da pessoa um objeto de ídolo? Eu quero achar esse texto. Leitores, levanta as mãozinhas de vocês, eu vou passar a palavra para vocês. Gente, se vocês acharem o texto, esqueci de marcar. Esqueci de marcar o texto onde fala que a gente faz da pessoa um ídolo. Josi, tá logo abaixo do que você leu aqui no capítulo 7. Tem essa primeira Ah, parte achei. aqui Tá embaixo. O amor marcado. Eu estava procurando na outra página. Aqui, ó. Ao passo que o amor puro introduzirá Deus em todos os seus planos e estará em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, a paixão obstinada, precipitada, irrazoável, desafiadora de toda restrição e tornará o objeto de sua escolha um ídolo. O que acontece é que eu vou falar nós, porque nós temos entendido o amor da maneira errada, o relacionamento da maneira errada. Nós temos feito da paixão, que é, na verdade, uma maneira da gente idolatrar a outra pessoa, se afeiçoar tanto a ela que a gente perde o interesse, a gente negligencia o Senhor. E lá em Patriarcas e Profetas diz que qualquer coisa que tenda a diminuir o culto para com o Senhor, a nossa afeição para com Ele, é pecado contra este mandamento. Então, o que a gente está vendo é que a paixão, ela é um puro egoísmo de satisfazer a si mesmo, enquanto o amor, ela é servir, é o serviço. Então, às vezes eu fico pensando assim, poxa, no dia a dia a gente já tem uma dificuldade tremenda de negar o nosso eu e de servir ao Senhor com aquilo que Ele está nos orientando. Mas existe uma certa vontade das pessoas, né, de todos nós se casarem, mas o casamento é um chamado a sacrifício. O casamento é um chamado à abnegação. Mais no casamento ainda, a gente é chamado a negar o eu, porque é um serviço ao outro. E para finalizar minha fala, que eu sei que vocês vão comentar, tem um vídeo que eu gosto muito, que eu vi uma primeira vez na rede social e depois eu procurei no YouTube, eu tenho salvo ele até hoje, que é um rabino contando a história de um rabino. E aí ele fala assim, que certa vez um rabino estava vendo um jovem que estava comendo peixe, e ele pergunta assim: "Por que você está comendo peixe?" E o jovem diz: "Ah, porque eu amo peixe." E aí o rabino fala assim: "Você pescou o peixe, matou o peixe, ferveu o peixe porque você ama peixe? Não, você não ama peixe, você ama a si mesmo. Foi por isso que você pescou o peixe, matou o peixe, ferveu o peixe para comer, porque você está buscando apenas satisfação." E aí o outro rabino que contou a história, ele fala assim, que a maioria dos amores hoje é o amor como de peixe, é o amor que entra para se satisfazer, para servir às suas necessidades. O outro só te serve enquanto ele está fazendo algo para você. Se ele não servir às suas necessidades, isso já não te interessa mais.
E aí, Ellen White tem um outro texto que ela fala assim, que cada um dê amor em vez de exigi-lo. Porque se os dois derem amor, se os dois servirem ao outro, os dois vão ser felizes e vão estar satisfeitos. Mas isso vai vir como resultado do serviço do outro e não com a nossa exigência. Então, leitores, o que eu estou destacando aqui, porque assim, é um assunto que me tocou muito, é que o verdadeiro amor é como o amor de Deus, que serve o tempo todo. Aqui no Desejado diz: olhando para Jesus, vemos que a glória do nosso Deus é dar, que é um serviço abnegado. O que que diz lá em João 3,16? Deus amou tanto o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o porquê que eu estou destacando isso? Porque nós, naturalmente, nós não queremos dar, nós queremos reter, nós queremos ser servidos. Aqui a gente poderia dizer assim, que o título desse capítulo é Amor e Egoísmo. A paixão, ela tem isso, né, de ela buscar servir, se servir o tempo todo, de ser sempre satisfeita. É igual aquela história da feminista, né, que a gente falou uma vez. Eu colocar a comida no prato dele, ele tem mão para colocar a comida. O amor nunca pensaria isso, porque você não está pensando se a pessoa vai fazer por você. Você faz genuinamente. Então, eu estou destacando aqui para a gente ver o que tipo de amor é esse que a gente está vivendo, a gente acha que tem pelas pessoas no geral e para com o cônjuge. Isso aqui é para todos, é para os solteiros, os noivos, os casados que não têm filhos, casados que têm filho. Leitores, alguém gostaria de comentar? Fez sentido para vocês a minha linha de raciocínio? Vocês fizeram ligação com esses textos? Quais textos chamaram a atenção de vocês durante a semana? E esse texto que fala que tornará o objeto um ídolo. Aí a gente tem que ter o cuidado, porque pode ser que a pessoa supostamente amada está sendo um ídolo para mim, eu nem estou vendo. Eu já fiz isso em relacionamento. E eu me dei muito mal. Dentro da igreja. Pessoas, pessoa que entende semelhantemente as coisas que a gente entende aqui. Eu já tive experiência com isso, eu sei como que é você colocar outra pessoa acima de Deus. Parece uma coisa assim tão absurda, não, mas a gente está fazendo isso, é que às vezes a gente não está enxergando. Edielson, pode comentar? Bom sábado a todos. Eu achei bastante interessante alguns parágrafos desse capítulo, mas eu nem vou falar sobre eles agora. É que você falando todos os seus comentários, eu lembrei de uma coisa. É que, tipo assim, né? Tudo que você falou é real, né, é verdade, mas a gente só não pode fazer uma confusão no seguinte sentido. Que o amor, ele realmente ele se entrega, ele é abnegado, enfim. Ele não busca servir a si próprio, né? Ele busca servir o outro. Só que a gente tem que fazer essa análise, né, do nosso sentimento, no caso, não seria um sentimento, né, de acordo com o capítulo 7, seria um princípio. Mas a gente tem que fazer essa análise no momento que a gente está, porque de acordo com o que a gente viu, com o que eu vi nesse capítulo, né, todo esse contexto é no processo de namoro, tipo, você está namorando com a pessoa, ou você está pensando em namorar, algo do tipo. Então, é nesse contexto, porque se você está num contexto, por exemplo, você está namorando com alguém, ou você está pensando em namorar, ou você está num relacionamento e de algum motivo você está sofrendo, né? Tipo, aquilo dali é algo ruim para você. Aí você tem que. Isso, obviamente, quando dá tipo, na questão do namoro, do noivado e tal. Quando dá para você ainda descontinuar, né? Mas você não pode, por exemplo, fazer uma confusão e querer, tipo assim, sofrer porque o amor tudo suporta, sendo que você tem como se desvencilhar de alguma situação dessa. Então assim, essa análise, eu acredito que ela tem que ser feita
na questão do namoro, né? Mas, tipo assim, se você tá namorando com a pessoa, por exemplo, e a pessoa te humilha, por exemplo, eu acho que não faz sentido continuar namorando, por exemplo. Não, a gente não pode pegar, por exemplo, esse verso nessa circunstância, no caso, o verso lá que você mencionou da Bíblia, né? A respeito do amor de Coríntios, e suportar ali, né? Algo terrível, porque está escrito lá que o amor tudo suporta. E tudo bem que a pessoa pode amar até verdadeiramente, mas acho que às vezes a gente tem que fazer, tipo assim, uma análise, né, para ver se o relacionamento, ou, tipo assim, essa troca, né, de no relacionamento é legal, tipo, você ama verdadeiramente e a pessoa do outro lado não ama, né? Mas agora falando do capítulo, né, tipo, esse capítulo que você leu, eu fiquei até um pouco, tipo assim, parado nele, né, que é o parágrafo terceiro aqui, que fala sobre que o amor é um princípio elevado e santo, que é inteiramente diferente, né, de uma paixão, que ela nasce naturalmente, tipo assim, por impulso ou do nada ela brota, só que também ela é, quando provada, ela desaparece, entendeu? E isso eu fiquei impressionado, assim, né, tipo, porque eu falei, rapaz, é muito real, né, tipo, às vezes você desperta uma paixão por alguém, só que da mesma forma que você despertou aquela paixão, ela é, tipo, enfim, ela é terminada. Então, assim, a gente vê que, igual a Josiane falou no começo daí da, da reunião, né, é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né, na realidade. E muitas vezes até do que a gente faz, né? Tipo, é totalmente diferente. Tipo, o que realmente é o amor, no aspecto, né? E o quão raro é o amor, da gente encontrar ele. Inclusive, o capítulo menciona sobre a questão da dificuldade de encontrar, né, do quão é raro encontrar isso. E a gente vê o que a gente está acostumado a ver hoje. Então, o que existe é mais confusão do que, de fato, né, o princípio puro, né, do amor. É isso. Leitores. Peraí. Eu acho que agora vai dar certo. Vocês estão me ouvindo? A gente, desculpa que eu não estava ouvindo e eu entrei no notebook para conseguir ouvir vocês, porque eu estou ouvindo bem baixinho. Desculpa o barulho. Eu quero comentar em cima do seu comentário, Negiels, porque aquele texto de 1 Coríntios, quando fala que tudo suporta, não está falando sobre suportar, como que fala? Eu estava vendo aqui, abusos, coisas prejudiciais. Está falando sobre a, a perseverança nas dificuldades no geral. Não está se referindo a você estar em um relacionamento e você vê o tanto sofrimento que a pessoa vai causar e aí você tem que suportar, né? Jamais. Mas é exatamente isso. Não tem nenhuma contradição. Deixa eu ver quem levantou a mãozinha. Alessandro, pode comentar, meu irmão. Feliz sábado, pessoal. Estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Feliz sábado. Então, você falou sobre a questão do egoísmo, né? Que é a essência do pecado. E é claro que isso não se limita só à questão do relacionamento, né? Questão de namoro, essas coisas. Para quem vive no campo, a gente percebe, né? Ali que existe uma harmonia ainda, né? Mesmo com o avanço do pecado, né? Você percebe ali que, por exemplo, quando a gente vê ali um cupim, por exemplo,
O cupim ele constrói aquela casa ali. Quando ele abandona ela, ela serve para uma abelha, né? Construir ali a colmeia. Ou ela vai servir para o animal morar, né? Então isso é uma sequência. Você vê que o único que quebra esse ciclo é o ser humano. Então, aí falou algo interessante também sobre a questão de no casamento, né? Acontece muita agressão física. Aí fala que assim, tudo o amor suporta, né? Mas aí eu penso o seguinte, a maioria dos casamentos estão errados porque as pessoas não receberam aquela orientação antes do casamento, né? Porque ali ao longo do namoro ali, a pessoa acho que ela consegue identificar se o seu parceiro vai ser agressivo, né? Eu já vi casos que, por exemplo, onde a mulher é agredida, que a pessoa opinou que a mulher tem que suportar aquilo ali, porque ela deveria ter identificado aquilo ali antes do casamento, porque ali costuma apresentar, né? Apresentar ali alguns indícios. Por isso que a pessoa tem que ter esse discernimento, né? E muitas das vezes também a questão do egoísmo é que muitas das vezes a pessoa tem medo tipo assim, de fazer o bem, né? De doar alguma coisa assim, porque ele pensa que vai faltar para ele. Então isso é falta de confiança em Deus, né? Para você ver, né? Uma das perguntas que as pessoas costumam falar, né? Por que Deus é dono de tudo? As pessoas costumam falar assim, Deus é dono de tudo porque Ele é Deus. Mas não é bem assim. Geralmente, né? Não estou afirmando aqui que isso aqui é absoluto. Geralmente, para você doar algo, você tem que ter, né? Quando não é um recurso, é um tempo, é uma palavra. E então Deus é o dono de tudo porque é o que mais doa, né? Então a questão do egoísmo, né? Se você é uma pessoa egoísta, né? Antes de um casamento, então difícil tipo assim, você tem que pensar muito bem se você vai querer casar, né? Porque é um desafio, porque tolerar, né? E hoje também muitos casamentos do cristianismo estão dando errado porque a pessoa ele quer casar, né, pelo motivo errado, né? Muitas vezes é por causa da carne. Isso acontece muito. Até uma irmã falou que é melhor você ir solteiro para o céu do que casado para o inferno, né? Então, esses são os meus comentários. Vou fazer duas pontuações sobre o seu comentário. A gente sabe que quando se está casado, né, são outras circunstâncias, e se há perigo ali em relação à vida da pessoa, né, se ela está sendo agredida, ela poderia sim se separar, ela só não poderia, né, ir para um outro relacionamento. Mas pela segurança dela, né, pelo menos é o que eu tenho entendido, mas não buscar um outro relacionamento, mas buscar salvar a própria vida, né? E outro comentário é que esqueci. Esqueci, eu estava olhando aqui o texto para comentar outra coisa, esqueci, mas enfim, depois eu lembro. Tá, lembrei. Egoísmo. E já eu passo para Mariana. Que o irmão comentou assim, que se a gente for egoísta antes, né, que a gente não deveria querer casar. Mas aí é o ponto que está. Todos nós somos egoístas. Todos nós somos egoístas, porque a nossa natureza é naturalmente egoísta. O que vejo que a gente precisa observar é se realmente nós estamos buscando essa abnegação, né? Porque é aquela coisa que eu estava pensando. Ontem eu estava vendo um vídeo tão horrível, que algumas coisas acontecendo no nosso meio aí nas igrejas institucionais, que eu estava pensando sobre a apostasia, né?
Qual que é a diferença de você da apostasia, mas de você ser um cristão que você está lutando ali contra defeito de caráter? A diferença é que a apostasia ela é claramente declarada, né? É diferente de um cristão que ele realmente quer fazer a vontade de Deus, ele tem defeito de caráter, mas ele está avançando, né? Nesse exercício da fé, nesse combate da fé. E aí é isso que a gente precisa observar nessa pessoa, né? Se ela tem. Ela é ótima, tem um texto falando assim que a gente deve observar se essa pessoa tem tendências, né? A, a obediência, a querer o bem, a querer o correto. Porque isso faz muita diferença. Uma coisa é eu, naturalmente, todo mundo saber que nós buscamos, sim, no geral, ser egoístas, porque a gente está falando não só em grandes interesses, a gente está falando de pequenas a grandes coisas, mas observar exatamente como que essa pessoa está vivendo, né? Se ela tem realmente essa percepção do que ela quer, do que ela está buscando. Tem um texto de Ellen White falando sobre os irmãos de Jesus que quando eu li eu fiquei assim muito surpreendida e o Senhor me ensinou muito com esse texto, que está no Desejado também, e eu vou parafrasear. Ela diz assim, que os irmãos, né, ficavam ali atacando Jesus e por causa que o caráter de Jesus revelava o mau caráter deles. E aí ela diz assim que eles, vou bem parafrasear, irmãos, que eles não tinham assim um bom caráter, uma boa conduta, nem desejavam obter. Aí faz diferença. Não é só uma pessoa não ter uma boa conduta, é ela nem desejar obter, ela nem está buscando, ela nem entende? Então, apesar que naturalmente nós somos egoístas, o que a gente deve observar é como que essa pessoa, qual que é o entendimento dela hoje. Ela quer deixar de ser egoísta? Ela está manifestando já em certas situações que ela está buscando ser uma pessoa abnegada? Aí isso faz toda a diferença, né? Não é uma apostasia declarada de que você não está nem ligando mais para nada, mas o bom combate ali do cristão genuíno que ele quer ser santificado, que ele quer ser. Aí é diferente. Eu creio dessa maneira. Mariana, pode fazer seu comentário? Oi, feliz sábado, irmãos. A gente tem que entender que Deus é tão maravilhoso, né? E Ele deixou todas essas instruções através da profetisa e vindo, né, do seu trono, o Espírito Santo falando com ela, revelando a ela todas essas coisas, para deixar para nós diretrizes, caminhos, né, para que a gente siga e que não venhamos a sofrer num casamento. Né? Isso tudo aqui, o capítulo anterior também foi maravilhoso. Deu várias dicas, a gente consegue ver ali as orientações do Senhor falando: olha, escolha direito, pense, se caso o seu relacionamento, seu namoro, até mesmo noivado, não for glorificar a Deus, estiver ruim, enfim, ainda há tempo de terminar, né? Então, assim, é Deus nos alertando para que a gente não vá para um casamento onde a gente sofra agressões, não só físicas, mas verbais, né? Porque muitas agressões verbais, acho que dói até mais do que agressões físicas, porque agressão física você vai, se separa, enfim, como a Josi falou, com relação a manter a sua vida, a sua integridade física, né? Você se separa, obviamente você só não vai ficar com uma outra pessoa, mas você vai se resguardar, né? Vai resguardar a sua vida. Mas a agressão verbal, né? Aquela humilhação, aquilo machuca muito, 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 muito. Então, assim, é Deus nos mostrando toda essa direção para que a gente não leve para o casamento coisas que a gente observou aqui no namoro, né? Só que a gente, por estar apaixonado demais, relevou e infelizmente levou aquilo para o casamento, né? Eu achei bem interessante quando o texto fala
que o amor ele não é um sentimento, ele é um princípio. E como cristãos, a gente tem que colocar o princípio de quem? Não é o meu princípio. Meu princípio é falho. Aliás, eu nem tenho princípios. Eu tenho que me basear nos princípios de Deus, né? E quando você vai aqui, vamos botar assim, um dicionário, né? Quando você pesquisa aqui no Google, o que que significa princípios, né? Princípios inegociáveis, eles nos mostram que são diretrizes fundamentais que orientam as ações e decisões de uma pessoa ou organização e que não podem ser comprometidos em troca de outros benefícios ou interesses. Ou seja, para você raciocinar, sabe? É para você colocar esse princípio e ver, será que esse relacionamento que eu estou vivendo, exemplo, com uma pessoa ciumenta, com uma pessoa agressiva, porque querendo ou não, a gente nunca é pego de surpresa dentro do casamento. As pessoas vão dando sinais, mesmo menor que seja, as pessoas vão dando sinais daquilo que verdadeiramente elas são. Quer seja no tratar com outra pessoa, quer seja no tratar com você mesma, entendeu? A pessoa vai dando sinais. Então, é muito importante que a gente faça uma reflexão e veja, será que o meu relacionamento com o meu namorado, a minha namorada, vai glorificar a Deus do jeito que está? Porque eu tenho o seguinte pensamento. Eu posso estar errada, claro, quem tiver um pensamento diferente, por favor, se coloque. Mas eu tenho um pensamento seguinte: se o relacionamento está ruim, se o namoro está ruim aqui, e as pessoas não estão fazendo esforço, ou uma dessas pessoas não está fazendo esforço de melhorar, de consertar os seus defeitos de caráter, no casamento, ele não tende a melhorar, de forma alguma. De forma alguma. A gente sabe sim que Deus é poderoso, a gente sabe sim que Deus pode fazer um milagre num abrir e fechar de olhos, sabe? Mas, obviamente, é o querer da pessoa com a ajuda de Deus. Mas se uma dessas pessoas não querem melhorar o seu defeito de caráter, sinto muito, não vai melhorar no casamento. Aí entram os princípios inegociáveis. E entre os princípios de Deus, será que Deus vai querer para mim um relacionamento, um casamento igual ao namoro que eu estou vivendo? Com brigas, com ofensas, com ciúmes, ou seja lá qual for outra coisa? É um namoro em que eu vivo mais brigando do que tendo contentamento, do que tendo alegria, do que tendo prazer, né? Prazer que eu digo numa forma saudável. A gente se alegra, a gente tem prazer de estar ali do lado da pessoa, de compartilhar momentos. Enfim, será que eu estou honrando a Deus com esse meu namoro? Sabe? Ou eu estou levando opróbrio o nome de Deus. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E quando bate na barreira dos princípios, opa, peraí, eu não vou levar esse relacionamento adiante. Aí que entram os princípios inegociáveis. Não importa o que você sente pela pessoa. Não importa se as famílias se gostam. Não importam se as famílias às vezes querem aquilo dali. Mas se você bate no princípio inegociável, que é o princípio de Deus, você fala, não, sinto muito, eu tenho que parar por aqui, eu vou consertar os meus defeitos de caráter, você também conserta os seus defeitos de caráter, se for da vontade de Deus, a gente volta. Se não for da vontade de Deus, é a vida que segue, a gente vai para um outro relacionamento mais para frente, não que seja terminando um e voltando o outro, e começando o outro, até porque você tem que ter um tempo para estar com Deus, para você, com a ajuda de Deus, consertar os seus defeitos de caráter. Quando for para um futuro relacionamento, não levar esses defeitos que você tem. Então, Pode comentar, irmão. então eu gostaria de fazer uma pergunta para a irmã Mariana, porque ela falou sobre a questão, nós estamos falando sobre a questão do egoísmo também. Então, pelo que você falou aí, ô Mariana, o egoísmo seria um impedimento para seguir o relacionamento e até para um casamento, porque a impressão que a Josiane passou aí é que esse egoísmo ele não pode ser corrigido antes do casamento. Ele vai permanecer no casamento e vai ser trabalhado lá. E ele tem condições de ser
de ser retirado da pessoa. O que eu entendi na parte da Josiana é isso. Agora, você teve um pensamento de que isso seria um impedimento no caso, se persistir. Seria melhor a pessoa desistir do relacionamento. Gostaria que você me explicasse isso. O que que acontece, irmão? Quando a gente entra num casamento e a gente não sabe ou negligenciou por alguma forma, enfim, é o meu entendimento. Por favor, se alguém tiver pensamento contrário, pode falar. Se eu negligenciei uma observação, entendeu? No meu namorado, enfim, nós chegamos a um casamento. Quando eu chego no meu relacionamento, no meu casamento, e vejo que eu não percebi o defeito de caráter do meu marido, obviamente, aquilo ali a gente vai ter que consertar. Eu digo a gente porque eu já sou uma só carne com ele. Tudo que ele fizer vai me afetar. Tudo que eu fizer, vou afetar ele. Se eu andar seminua na rua, eu vou afetar a moral do meu marido, entendeu? Perante a sociedade. Então, assim, nós vamos, né, consertar aquilo dali, com muita oração, porque não é fácil é, abdicar, né, daquilo que a gente gosta, enfim, do próprio eu, a gente colocar por terra o nosso próprio eu. Agora, se você consegue identificar um defeito de caráter na sua namorada, no seu namorado, né, e aquilo dali está causando muito problema para o relacionamento, sinceramente, eu, Mariana, eu terminaria. Entendeu? Eu terminaria até para a gente poder consertar. Eu tenho os meus defeitos, você tem os seus, então você conserta e depois a gente vai. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Mas, obviamente, até mesmo no decorrer do relacionamento, a gente até acaba vendo uma coisa ou outra que o nosso esposo, que a nossa esposa tem de defeitos, né? E a gente vai consertando juntos. Afinal de contas, somos duas pessoas com criações, duas pessoas diferentes, com criações diferentes, e vão ter ajustes ali. A questão do egoísmo é a questão de você, como é que eu posso dizer? De você só querer para si o benefício. O casamento, ele é abnegação. Um dia eu cedo, outro dia meu marido cede. Eu não posso ser egoísta a ponto de querer tudo para mim. De todo o carinho, toda a atenção, enfim, todas as coisas para mim. E eu não dar absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, eu tenho a obrigação de também dar, sabe? Porque eu não posso viver querendo as coisas só para mim. Isso vai minar o meu relacionamento, vai minar o meu casamento. É uma conta bancária em que você tira, 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 mas você não repõe. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Gente, eu gostaria de comentar ainda sobre isso, porque eu quero perceber se vocês, todos os leitores, compreenderam a minha fala. Por quê? Eu não mencionei que a gente deve ir para um casamento onde existe egoísmo. O que eu mencionei é que nós naturalmente somos egoístas em todas e muitas coisas, mas que a gente deve observar, e na minha fala anterior deste comentário, eu mencionei exatamente o amor abnegado, que o amor verdadeiro é o amor abnegado e que a paixão ela é egoísta, e que a gente quer um amor abnegado. Então, claramente, a gente deve fugir do egoísmo. Só que o que eu comentei anteriormente, que eu acho que foi mal compreendido, por isso eu quero esclarecer, quero ver se os outros leitores também compreenderam a minha fala, é que nós somos egoístas naturalmente e que a gente não deve achar que a gente vai assim, por exemplo, eu estou casando aqui, agora eu deixei totalmente de ser egoísta. E que bom que se possa ter alguém que se deixou de ser egoísta totalmente, mas no dia a dia nós temos tendências a ser egoístas. E isso não quer dizer que eu vou casar com uma pessoa que está demonstrando claramente de que ela tem um padrão de caráter egoísta, porque nas dificuldades dentro do casamento, a gente vai lidar com situações onde o homem e a mulher, ele lidou de uma maneira egoísta. Porque se eu falar assim, que eu não sou nada egoísta, então eu já tenho um caráter totalmente transformado. E aí graças a Deus por isso, porque eu não conheço.
alguém assim. Então, eu espero que vocês tenham entendido a minha fala, porque não está em contradição com o que a Mariana falou, nem com o que você falou, irmão Alessandro. A gente deve buscar ser abnegados, mas a gente sabe que a gente está em processo de santificação e a gente deve observar quais são os defeitos de caráter que você suporta e estar junto com essa pessoa enquanto esses enquanto essas características são transformadas. É claro que se eu vejo um defeito de caráter escancarado claramente que eu não suporto, que está claramente que a pessoa não quer avançar, que ela não quer ser santificada, é claro que eu não devo avançar. Mas a minha fala não entrou em contradição, não. Eu espero que seja compreendida agora. Pode comentar, irmão. Os outros leitores, vocês compreenderam a minha fala? Deixa no chat aí, porque eu não quero causar uma impressão aí. Mas, irmão, pode comentar, irmão. Eu espero que você tenha compreendido. Não quero que ninguém case com gente egoísta, não, mas a gente. É isso que eu comentei. Pode comentar, irmão Alessandro. Deu para compreender, sim. Então, por exemplo, isso eu creio que isso aí ficaria claro para a pessoa. Isso é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é organizada e ela começar tipo assim, um relacionamento com uma pessoa desorganizada. Isso durante o namoro não mudar, né? Porque a desorganização também, ela é um tipo de egoísmo, porque você dificulta a vida a da outra pessoa, né? E também meu amigo Leone aí tá comentando muito pouco, hein? Então, irmãos, eu acho que ficou claro, né? Todos os nossos comentários, eles estão todos sendo compreendidos. Eu não acho que existe nenhuma contradição nos nossos comentários. Alguém mais gostaria de comentar? Algum texto? Tem dois aspectos que eu quero comentar com vocês, e eu queria, assim, a gente já está finalizando, pessoal, já é 8h35. Mas tem dois aspectos que eu quero comentar, ver se vocês vão falar sobre isso, que é sobre a influência das novelas e das literaturas, sobre a responsabilidade dos pais, que a Ellen White fala aqui, ó, que tem adolescentes ali que desde ali novinhos já andam em companhia uns com os outros. Vou até ler o texto enquanto vocês não comentam. Diz assim: não ensinais vossos filhos a exercerem abnegação e domínio próprio. Elas são mimadas e seu orgulho acariciado. Permite-se-lhes seguir o seu próprio caminho até que se tornam obstinadas e rebeldes, e ficais sem saber o que fazer para salvá-las da ruína. Satanás a está levando a se tornarem um provérbio na boca dos descrentes. Olha isso. Por causa de sua audácia, falta de descrição e modéstia femininas. Semelhantemente, permite-se aos meninos seguirem seu próprio caminho. Mal atinge a adolescência, já são vistos ao lado de garotas da mesma idade, acompanhando-as até a casa e namorando-as. E os pais estão de tal maneira escravizados em virtude da própria condescendência e falso amor a seus filhos, que não ousam seguir uma conduta decisiva para fazer uma mudança e refrear seus filhos demasiados ousados nessa época difícil. Olha isso, o Senhor falando que os pais não ensinam os filhos a serem abnegados e a se dominarem, e jovenzinhas e jovenzinhos estão já namorando desde cedo, desde a adoção, nem adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, andam na companhia uns dos outros. Aí mais para baixo fala assim, ó: caíste no lamentável erro tão dominante nessa era degenerada, em especial para as mulheres, és demasiado amante do sexo oposto.
do outro sexo. Gosto de sua companhia, é lisonjeira tua atenção para com eles, e animas ou permites uma familiaridade que nem sempre está em harmonia com a exortação do apóstolo de abster-se de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Desvia a mente de projetos românticos, misturas com tua religião o sentimentalismo romântico, amoroso, que não eleva, mas só rebaixa. Não és apenas tu que és afetada por ele, outros são prejudicados por teu exemplo e influência. Os sonhos e os castelos no ar têm incapacitado para o que é útil, têm vivido em um mundo imaginário, têm sido Marte imaginária e uma cristã imaginária, uma imaginária cristã. Então, o Senhor está falando aqui sobre os pré-adolescentes, adolescentes que já começam a namorar desde cedo, porque também os pais não educaram direito esses filhos, e também de jovens que se deixam familiarizar demais uns com os outros, as mulheres com os homens. E aí, alguém que gostaria de comentar sobre isso, sobre a educação dos pais em relação a isso? Uma coisa que eu já quero emendar com isso é a gente é desde cedo muito influenciado por novelas, por livros, mas hoje em dia é mais novelas, né? Mas livros também, né? Tem gente que lê muito livro romântico. Mas as novelas têm uma influência muito grande, os filmes, as séries. Então, isso, vocês percebem que cada princípio que a gente vai estudando aqui, os influências, tem ligação com outras coisas. Por exemplo, com a música, com série, com novela, com rede social. Então, a gente vê a ligação que tem com os outros princípios, por exemplo. Antes de estudar o lado adventista, a gente estava estudando o música, sua influência na vida do cristão. Então, as músicas hoje só ensinam traição, sofrência, todo tipo de coisa. As novelas, tudo desse jeito, os influências. Então, hoje a gente tem uma falta da educação verdadeira. Agora, falando assim, a gente, nós como povo, né? A falta de educação verdadeira, porque a educação verdadeira, ela busca ensinar de uma maneira harmoniosa o físico, mental e espiritual. Então, esses pais, eles têm que ensinar esses filhos a abnegação e domínio próprio, para o apetite e paixão. Aí a gente tem uma tendência hoje o nosso meio, por exemplo, as pessoas estão o tempo todo assistindo essas coisas, e essas coisas estão tendo uma influência. E também essa falta de fugir de toda aparência do mal, né? Eu vejo que é necessário muito cuidado, inclusive nas redes sociais. Eu acredito que é um perigo muito grande para os jovens, e eu já vi situações assim acontecendo, de as pessoas estarem conversando umas com as outras e despertando interesse umas das outras. E tem um texto que a gente vai ler, talvez, nos próximos capítulos, esse texto vai aparecer, que Deus fala assim, que não é um crime pequeno despertar os interesses de alguém, e aí depois vai embora e simplesmente finge que nada aconteceu, e daqui a pouco fala com outra menina, desperta interesse, as suas afeições, e vai para outra, e vai para outra, ou pessoas conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, esse perigo está diante de nós. A gente precisa buscar se abster dessa aparência do mal. E em todos os locais também, né? E precisa ter muito essa prudência. Nas igrejas, as jovens solteiras, os jovens solteiros com homens casados, com mulheres casadas,
o vestuário, tudo, de todos, do homem e da mulher. Tem uma coisa que eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, pelo menos assim, na verdade foi uma irmã que falou que em uma igreja lá no interior de São Paulo eles fazem isso na congregação. Eu não sei se são todas as igrejas da congregação que eles fazem isso, mas uma irmã me contou que ela era da congregação, que, por exemplo, o homem da congregação, se ele não está com a esposa junto no carro, foi para a igreja e não está junto com a esposa, só está o homem, que ele não oferece carona para uma outra mulher solteira, uma outra mulher. Por quê? Para evitar a aparência do mal, para evitar situações. Então, quando ela me falou isso, eu pensei assim: "Uau, que legal!". Eu realmente acredito que essa é uma boa maneira. É claro, né, às vezes pode acontecer de ser sei lá, um cara jovem, às vezes é uma senhorinha idosa, sei lá, vai levar na casa dela, a gente sabe que tem certas circunstâncias, mas assim, no geral, é inadequado que essa mulher pegue o Uber e ela vá para casa dela. E como é que ela foi para a igreja? Ela foi para a igreja, ela consegue voltar para casa, ela não precisa de uma carona. Então, o Negiel está rindo, mas não é verdade. Fala aí, se ela conseguiu chegar na igreja, por que ela não consegue voltar? Tem que ser inteligente. Satanás né, Mariana? Tá vendo? Concordem comigo, gente. Que às vezes a gente está rindo da situação e eu falei de uma maneira engraçada, mas às vezes a gente se perde por muito pouco. Não, eu vou levar a irmã em casa porque ela tá. Não! Tem coisa que precisa de muita sabedoria, tem que ter sabedoria para lidar com a situação. Homens casados que dão carona para mulheres e voltando para casa do trabalho. É claro que uma hora dessa isso vai dar ruim. É claro, existe tendência, possibilidades, né. Então eu achei bem interessante quando ela falou isso, eu achei muito legal. Neidiel, você pode comentar? Então, sobre isso que você falou aí, né, da questão dos filhos, né, e dos pais, eu acredito que o que mais influencia hoje os pais, né, não ter, digamos assim, uma conduta elevada na educação dos filhos, é mais porque a maioria dos cristãos, eles estão no contexto de cidade, entendeu? E por eles estarem no contexto de cidade, e aí eles já não estão ouvindo a voz de Deus, né, porque Deus, ele pede para todo cristão sincero sair da cidade, né, porque lá no local apropriado para se viver. Nesse contexto, os pais, né, eles estão, por exemplo, tendo as suas atividades ali de trabalho, geralmente na cidade você sai mais cedo e chega mais tarde de casa, então você nunca está acompanhando o filho. E aí, meio que o filho cresce e quem vai educar ele vai ser a escola, que já não é uma coisa muito boa, e a rua ou alguma atividade que a pessoa ali, ou a criança ou adolescente faça no horário oposto à escola, entendeu? Então, praticamente, os pais não têm tempo dedicado, sabe, de estar ali presente. O que é totalmente diferente quando você, por exemplo, você mora no campo. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é casada e mora no campo e trabalha ali no campo, então ele vai ficar sempre muito mais tempo com a família, com o filho, com a esposa, então isso vai ser mais propício para ter uma educação. E até esses eventos, né, que podem acontecer, isso é mais difícil, né? Por exemplo, lá em São Paulo, né, quando eu morava lá, isso na primeira igreja que eu fui membro em São Paulo, quando eu saí da Bahia e fui para lá, era uma igreja muito tradicional enfim, era uma igreja muito boa, eu tenho saudade até hoje, mas infelizmente foi fundida por outra igreja e, enfim, acabou que perdeu toda aquela atmosfera. Mas lá a gente também não dava carona a mulheres, tipo assim, enfim, ninguém dava carona para o sexo oposto, é, enfim, justamente por essa questão da aparência, né, do mal, e para evitar, para não dar brechas, né, para acontecer algum tipo de situações. E quando era necessário a gente sair, por exemplo, com várias pessoas no carro, a gente sempre levava, por exemplo, vamos supor que saiu 2 homens e 3 mulheres, né? A gente levava todas as mulheres e depois deixava o homem, mesmo que o caminho não fizesse sentido, mas a gente nunca deixava, por exemplo, vou deixar a última pessoa sozinha, é uma mulher, a gente não deixava, né? Então a gente sempre tomou cuidado com isso.
Mas eu acredito que todo esse contexto é resolvido quando a gente busca Deus de fato, sabe? E realmente ouve o que Deus quer que a gente faça, né? Os reclamos de Deus. Porque, tipo assim, na maioria dos casos, eu diria, né? O que Deus quer é totalmente contra o que a gente quer, ou o que a gente busca, né? Eu estava fazendo uma reflexão essa semana, pensando tipo assim, em algumas decisões que eu preciso tomar, e pensando em qual decisão seria melhor para mim, entendeu? E aí eu fiquei impressionado no seguinte, eu falei, cara, eu não tenho que ficar preocupado se vai ser bom para mim, se vai ser proveitoso, vai ser educativo ou não. Eu tenho que saber se Deus quer que eu vá, porque se Deus falar que é para mim ir, mesmo se eu tomar prejuízo, eu tenho que ir, entendeu? Então, eu acredito que essa questão da gente ouvir o que Deus quer, né, de seguir, né, de andar no caminho, na vereda da justiça, né, isso daí é o que vai fazer diferença, entendeu? Porque mesmo se a gente tiver prejuízo ou não, mas eu acho que a longo prazo, né, igual a moça comentou aqui nas reuniões passadas, né, que a respeito do casamento dela, às vezes o que a gente não imagina vai acontecer se a gente ouvir o que Deus quer, né? Então isso vale para tudo na vida, né? Inclusive, se for falar dessa questão do campo, eu acho que muita gente não quer nem saber do campo, tem horror de pensar em morar no campo, pensar em tudo que é ruim. E na verdade seria uma bênção para ela, né? Então eu imagino que. E outra coisa, né? A nossa última profeta, né? Até então, né? Foi Ellen White. E eu estava até comentando hoje aqui, o pessoal aqui, sobre a questão dos princípios, né? Que existe tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia. E a aplicação desses princípios que não mudaram, né? Por exemplo, Ellen White, ela fala no livro Mensagem aos Jovens que o jovem não deve ler, né? Livros de romance. Porque, segundo ela, quando você lê livro de romance, você fica com a mente tão estimulada que você não vai conseguir ler a Bíblia. Por exemplo, você lê Harry Potter, por exemplo, dificilmente você vai abrir a Bíblia depois disso e vai ler. Só que isso foi no tempo de Ellen White, que já tem mais de 100 anos que ela teve aqui, entendeu? Então, se a gente for pegar esse mesmo princípio e a gente aplicar hoje, a gente, por exemplo, não vai assistir filme, não vai assistir Netflix, não vai assistir rios do Instagram, enfim, todas essas coisas que com certeza vai deixar nosso cérebro muito estimulado e a gente não consegue estudar a palavra de Deus. Então a gente precisa aplicar, né, esses princípios que com certeza nos nossos tempos agora totalmente diferente de quando a Bíblia foi escrita, de quando Ellen White escreveu os livros, e aplicar esses princípios para agora, entendeu? Porque com certeza o pecado, os estímulos, as tentações estão muito mais evoluídas do que naquele tempo. Eu, eu quero reforçar essa fala do Negielso sobre a vida no campo, porque, de fato, é como eu mencionei antes, os outros princípios têm a ver com esses princípios do lar. E mais para frente a gente vai estudar sobre vida no campo ainda neste livro, porque ele vai citar verdadeira educação, vida no campo, criação de filhos. Então, realmente a cidade é um lugar muito propício para cometer mais erros ainda na educação dos filhos, dos adolescentes, porque como ele falou, na ausência dos pais, quem que está educando? Não existe uma neutralidade ali. Quem que está educando? O livro de romance está educando, a série está educando, os amigos da escola estão educando, o pessoal da rua está educando. Esses filhos estão sendo educados. Não existe uma neutralidade na educação. Ou você está sendo educado com a verdadeira educação, ou você está sendo educado com a falsa educação. Não tem neutralidade. E a vida no campo realmente é uma maneira que Deus tem de nos proteger de tanta coisa, porque no campo a gente está rodeado com as obras de Deus. Na cidade a gente está rodeado das obras dos homens. No campo a gente está rodeado da medicina de Deus, a alimentação natural, a água, o ar puro, o sol, as plantas, tudo está ali. Na cidade a gente está rodeado com a suposta medicina dos homens, que na verdade foi Satanás que criou os medicamentos, aí a alimentação que está causando a doença, tudo que é artificial, tudo, tudo, tudo.
nos relacionamentos, como a gente está citando, em tudo. Então, a gente vê essa ligação direta. As reformas, às vezes, a gente está estudando uma coisa ali, mas todas elas estão interligadas. É uma verdade só. É Cristo como a nossa verdade central que liga todas essas outras verdades. Elas não estão soltas. Então, a minha decisão da onde eu vou morar, isso tem que ver com essa criação desses filhos, da maneira que eles serão. No campo é um lugar melhor para se ensinar abnegação e domínio próprio. Que a gente está diante das obras que a gente citou lá no início, das obras que estão, mesmo após o pecado, servindo uma à outra. O sol oferece seus raios, as flores o seu perfume. Está lá no Desejar falando isso, e a gente vê isso. A própria natureza nos serve de alimento, a água, tudo. Então, em meio à natureza, é um lugar mais propício para se ensinar abnegação, amor abnegado, amor verdadeiro. Mariana, pode comentar? Eu compreendo que o namoro, qual é o objetivo do namoro, né? O objetivo do namoro é o casamento. E se a gente pegar 2 jovens de 14 anos que, namoram, né, com quantos anos eles irão se casar? Vamos botar ali que eles vão se casar com 23 anos, já se foram o quê? 8, 9 anos namorando. Isso é um tempo bom para que 2 jovens, estejam nesse período de namoro? De forma alguma, né. Eles não têm nem maturidade para começar um namoro com 14 anos. E se a gente for também colocar por questões de responsabilidade, quando você namora, você quer presentear o seu namorado, a sua namorada, e você vai presentear com o quê? Com que dinheiro se você não trabalha? Né? Você vai presentear com o dinheiro da sua mãe, do seu pai? Quem é namorada da sua mãe, né, é o seu pai. Quem é namorado do seu pai é a sua mãe, né? O seu pai não namora com a sua namorada, né? A sua mãe não namora com o seu namorado. Então são eles que vão, vamos dizer assim, bancar o presente que você quer dar para sua namorada, para o seu namorado. Então tem que haver ali uma certa responsabilidade, tem que ter uma certa idade, né, e uma certa responsabilidade desse jovem, dessa moça, desse rapaz, para que se inicie um namoro, né, e que tem ali responsabilidade com relação ao trabalho, com relação ao estudo também, para que não venha atrapalhar, enfim, caso tenham planos de fazer alguma coisa, né. A gente tem que entender que nem todos os jovens, moram no campo, enfim, né, mas que você coloque ali, tem uma responsabilidade de que: "Poxa, eu estou estudando, eu estou fazendo uma faculdade", enfim, e esse namoro vai atrapalhar, né, com que eu vá voltar toda a atenção para aquele namoro, ou às vezes até aquele namoro está sendo de uma forma: "Ah, você não está me dando atenção, você está sendo, eh eh eh" tá se voltando muito para o estudo, aí entra aquela questão do egoísmo, que eu quero a atenção para mim, mas eu também não deixo o outro viver a individualidade dele, que é estudar, que é se formar, enfim, entra um monte de coisas aí. Mas no caso que a gente está comentando é com relação à tenra idade, digamos, né, de você namorar muito jovem. O objetivo do namoro é o casamento. Você se casa com quantos anos? Sabe, então tem que ter uma responsabilidade. Isso eu falo por parte dos pais, porque infelizmente tem muitos pais que incentivam. Eu já vi pessoas, eu tenho conhecidos que o menino de 13 anos: "Ah, tá namorando, meu filho tá namorando", e eu olho assim e falo: "Gente, 13 anos", sabe, não tem, maturidade para namorar, né. E até mesmo quando o pai e a mãe for falar: "Olha, esse namoro não tá legal, vamos terminar", e aquilo tudo é levado pelo sentimento, eles não vão respeitar, sabe, o que o pai e a mãe vai falar, né. Então, assim, se hoje em dia já acontece isso com pessoas até mais velhas, né, do que dos pais falarem: "Olha, esse namoro não tá indo muito legal", entendeu. Então, assim, vamos dar um tempo nisso daí. "Ah, não mãe, ah não pai, é porque eu quero, porque eu gosto dele, dela", enfim. É, isso é muito perigoso, né, eu digo nós pais, devemos, pedir muita orientação a Deus, misericórdia a Deus, sabedoria para que a gente oriente os nossos filhos, nos princípios inegociáveis do Senhor,
né? E não nos levar ao sentimentalismo de querer fazer a vontade do nosso filho, da nossa filha, porque eu tô gostando, meu filho gosta daquela tal moça, minha filha gosta daquele tal rapaz. É muito perigoso. Nós pais temos que suplicar a Deus sabedoria para que a gente oriente nos princípios dele, né, os nossos filhos. É exatamente isso, né, Mariana e leitores. Os adolescentes são muito jovenzinhos para assumir um relacionamento que o objetivo tem que ser o casamento, né? Então, se eles são muito jovens, não tem que namorar, não tem que namorar, não tem que namorar. Outra coisa que eu ia comentar, para a gente finalizar, é exatamente o que Mariana falou sobre os estudos, porque tem um texto que fala aqui, ó, desse jeito: estás agora em tua idade de estudante, demora a mente em assuntos espirituais, afasta de tua vida todo sentimentalismo, dá-te a ti mesmo vigilantes instruções e põe-te sobre o domínio próprio. Encontra-te no período de formação de caráter. Coisa alguma deve ser considerada trivial ou sem importância, uma vez que te prejudica os mais altos e santos interesses. Tua eficiência no preparo para fazer a obra de que Deus te designou. Então, a gente vê essa precipitação, né, de muito cedo, assim. Hoje, assim, que eu sou uma jovem mais velha, eu fico olhando e eu penso, e eu falo assim: Senhor, muito obrigada por eu não ter casado com com pessoas que eu namorei. Eu achava que eu tinha que casar e que eu queria ou que planejava, e eu pensei: Senhor, e ultimamente, muito obrigada, porque o Senhor é muito bom. Então, às vezes, a gente termina um relacionamento e a gente pensa o quanto que é sofrido, mas aí depois você vai ver o quanto que foi beneficiado. E hoje eu sou muito grata ao Senhor, porque teve relacionamento onde estávamos planejando um casamento, pensando, né, já pensando, e aí depois, aí agora, Senhor, muito obrigada, porque naquele momento a gente reclama e acha que o mundo está acabando, mas depois você vê que a decisão ia ser errada. Então, o que eu vejo é que a gente a gente precisa pensar nas fases da vida. Uma pessoa de 7 anos não é uma pessoa de 14, uma pessoa de 14 não é uma pessoa de 21, uma pessoa de 21 não é uma pessoa de 28. O que é que psicologicamente falando, o que que a gente tem que fazer em cada fase? Do desenvolvimento humano mesmo, uma pessoa de 15, 16, 18 anos, dificilmente, assim, se a pessoa for muito madura, poucas pessoas, assim, antes dos seus 20 anos, vai ter uma maturidade muito boa para se entrar no relacionamento e casar, né, que eu estou falando. Não tem maturidade, não vai tomar boas decisões. E até a questão que a irmã Mariana falou sobre a questão financeira. Poxa, o homem ele precisa estar bem preparado para entrar em um relacionamento, e se ele tem que ter intenção de casar. Então, um adolescente não tem essa condição de manter uma família, ele não tem essa condição. A mulher a adolescente, se ela não tiver condições de saber ordenar bem uma casa, de se preparar bem para a função que ela foi designada, então ela não tem que pensar assim em relacionamento. Se ocupa demasiado o pensamento. Aqui fala assim: o namoro e o casamento ocupa-lhes a mente com a exclusão dos pensamentos mais elevados e nobres. Então, isso se torna um ídolo. É disso que aquele primeiro texto falou. Ao passo que o amor puro introduzirá a Deus em todos os seus planos e estará em perfeita harmonia com o Espírito de Deus e com os seus frutos, né? Se está em harmonia com o Espírito de Deus, está em harmonia com aqueles frutos. Domínio próprio, por exemplo.
A paixão será obstinada, precipitada, irrazoável, desafiadora de toda restrição e tornará objeto de sua escolha um ídolo. Então, eu vejo que existe uma tendência na juventude de se pensar demais em casamento, se pensar demais em relacionamento, enquanto a gente deveria estar olhando para a nossa utilidade. Qual que é a minha identidade e propósito? Porque eu realmente acredito, eu já comentei na reunião passada e vou comentar de novo, se o jovem ele não tem, assim, percebido o que que o Senhor tem para ele, o que que o Senhor está ensinando a ele, qual a maneira de levar a sua obra, a sua utilidade, o que que o Senhor realmente está chamando essa pessoa para fazer, se ela não entende isso, se ela ainda não está madura, amadurecendo, ela não vai tomar uma boa decisão para casar. E aí depois que casa, não tem mais o que fazer. É uma decisão muito determinante, muito determinante. Muitas pessoas não vão avançar espiritualmente, vai acabar com a sua utilidade depois que casa. Isso deveria assustar a gente, né? Isso deveria assustar a gente para que não se tome uma decisão precipitada. Às vezes, a gente estudando tudo isso que a gente estuda aqui, pode ser que a gente tome uma decisão precipitada. Imagina se a gente nem estudar, nem reconhecer isso, né? Que o Senhor nos ajude tanto aqui os solteiros que ainda estão analisando e tomando as suas decisões, quanto aqueles que estão namorando, para analisar um no outro se realmente a decisão está tomada certa. Mariana falou assim, ó. Um mau casamento pode levar a pessoa a se perder. Muitas pessoas não levam isso em conta. Exatamente. É o que o Espírito de Profecia fala. A influência para essa vida e para a eternidade. A influência da pessoa, a utilidade, para mim é uma coisa muito importante. É uma coisa, inclusive, que eu levo muito em conta. Eu penso assim, poxa, mas se relacionando com essa pessoa, eu vou me tornar mais útil e a minha utilidade vai se ampliar ou isso vai restringir? Já teve situação onde eu estava conversando com alguém com boas características e aí depois eu penso, poxa, mas isso aqui está faltando. Se não tiver isso aqui, a pessoa vai atrapalhar o ministério que eu tenho. Eu vou deixar de continuar tendo essa utilidade que eu tenho hoje para Deus, a obra que o Senhor me confiou, por causa que ela não tem essa amplitude de um propósito semelhante, de algo que vai ampliar, que vai se tornar mais útil, que vai suprir as necessidades da outra, dos chamados um do outro. Então, isso deve ser levado muito em conta, porque a obra que a gente está fazendo para Deus, individualmente, Deus está nos chamando, chama todos a serem missionários. Então, às vezes, as pessoas estão casadas umas com as outras que não deveria, e a sua obra simplesmente foi por água abaixo, como a gente chama. Perdeu a utilidade, é pouco, ficou no razoável agora, não se expande mais. Porque não era para ela estar casada com aquela pessoa. E aí, como a gente tem falado desse sentimentalismo, a Ellen, acho que tem um texto aqui que a gente não lembra, mas ela fala assim: foge do sentimentalismo como lepra. E é claro que a gente tem que pensar nos outros textos. No estudo passado, da semana passada, ela falou assim: não que eu esteja dizendo que você deva casar com alguém que não ama, isso seria pecado. Mas realmente, se tomar decisão baseada em sentimento, é uma grande ruína. Leitores, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós não estamos longe de tomar decisões precipitadas. Isso está no dia a dia. Satanás quer que as pessoas, que nós tenhamos decisões precipitadas. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 8 com o título Práticas Comuns de Namoro. Vai ser muito bom esse capítulo.
vai falar sobre as práticas erradas no namoro. Leitores, vamos fazer uma oração de joelhos para a gente finalizar? Vamos fazer uma oração de joelhos. Oremos. Senhor, o Senhor tem nos ensinado tantas coisas no clube de leitura, mas nós não queremos ser apenas leitores, Pai, nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Nós queremos aprender a viver de toda palavra que sai da Tua boca, Senhor. Mesmo que essas coisas estejam pedindo, exigindo de nós um sacrifício, abnegação, se afastar do egoísmo, do sentimentalismo, da falta de domínio próprio. Senhor, nos dê poder, nos dê poder. O Senhor tem nos prometido que é possível. Quando o Senhor nos ensina a verdade, quando o Senhor nos dá mandamentos, o Senhor também dá promessa junto com elas. Cumpre em nós, Senhor, cumpre naqueles jovens que estão tomando a decisão ainda hoje, cumpre, Senhor, os textos que o Senhor disse que nos daria sabedoria, que se a gente pedir o Espírito Santo, o Senhor nos dá, porque o Senhor é um Pai amoroso. Nos ensina, Senhor, nos mostra aquilo que a gente ainda não tem assimilado sobre esse assunto. Dá sabedoria para todos nós, aqueles que estão solteiros, aqueles que estão namorando, noivos, casados, aqueles que são casados com filhos. Porque aqui nós não estamos aprendendo apenas para si mesmo, mas para educar e ajudar outras pessoas. Por favor, Senhor, nos dá sabedoria. Nos ensina a reclamar as tuas promessas sobre casamento diante da tua vontade, sobre educação verdadeira para os filhos. Nos instrui, nos dá poder, nos livra dos nossos pecados, Senhor. O Senhor tem nos prometido e mostrado que em Jesus é possível, Senhor, vencer nossos pecados. Que o Senhor pode nos tornar alvos como a neve. Por favor, Senhor, nós estamos aqui arrazoando com o Senhor, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo que muitas vezes talvez a gente tenha sido precipitado, entrado em relacionamentos que não deveria. Nós agradecemos porque o Senhor já está agora agindo na nossa mente, na nossa vida, para nos dar o cumprimento dessas promessas. E seja com cada um dos leitores aqui. Também eu peço especialmente pelo Edson e a Mari. O pai dele faleceu. Nós te pedimos que o Senhor conforte o coração dele, que o Senhor lembre ele das promessas da palavra, da ressurreição, que o Senhor conforte, que o Senhor lembre que o Senhor nunca abandona os seus filhos nos sofrimentos, mas que o Senhor também se aflige, é o que Isaías diz, que quando teu povo se aflige, o Senhor se aflige também. Os visita agora, Senhor, envia um anjo mais poderoso, afasta os anjos maus ali daquela casa, Senhor, tirai o desânimo, conforta os seus corações. Por favor, Senhor, nos ensina a santificar o sábado, a honrar o teu santo dia, a verificar as coisas que estamos errando ainda. Talvez circunstâncias que ainda não estamos enxergando que é pecado fazendo o teu santo dia. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Leitores, estamos finalizando agora. Vamos tirar nossa foto.